para os tratamentos com as tecnologias. É bastante importante. Seguida dessa parte introdutória de anatomofisiologia, vocês vão ter uma aula de preparo de pele para procedimento, de pós-procedimento, com algumas formulazinhas para vocês utilizarem nos pacientes, algumas ideias de produtos industrializados também, porque não é só aplicar um ácido de peeling no rosto do paciente, não é só fazer um laser no rosto do paciente, você tem que conduzir todo esse pós. E dependendo do tipo de pele do paciente, você precisa preparar muito bem essa pele antes de fazer qualquer procedimento desses para evitar diminuir as intercorrências. E também algo que eu não acho tanto que é uma intercorrência, que é a tal da hiperpigmentação pós-inflamatória, né? Todo mundo que trabalha com gerenciamento de pele com tecnologia, em algum momento o paciente vai ter hiperpigmentação pós-inflamatória, que é uma reação de defesa da pele frente à agressão. Mas você precisa saber como conduzir isso. E dependendo do procedimento, dependendo do tipo de pele do paciente, alertar ele antes que isso pode vir a acontecer. E que aí você tem que fazer a exata condução do caso no pós para ter sucesso no teu tratamento. Tá? Quem já trabalha com procedimento de gerenciamento de pele ou tecnologia? Você fazem o quê? Peeling, mergulhamento, tecnologia. Faz todos. Inclusive, estou passando por um caso desse. Legal, dá pra tratar, tá? Você já faz? Peeling, microagulhamento, só não faço tecnologia. Tá, e você? Eu faço microagulhamento, labial Microagulhamento, labial. e ultraforme. E ultraforme, que legal. Peeling você faz até tipo o quê, assim? Às vezes eu arrisco uma pele tipo 4. Mais tipo ácido. Ácidos, eu uso bastante, mas o retinóico, uso Sim. até alta para cicatrizes. Sim, você já faz alfata cross, então. Faço. Tá. E Manérica, eu gosto bastante. E você? Também. Os mesmos, tá. Então para vocês não vai ter muita novidade nos peelings, né? Mas espero agregar alguma coisa no conteúdo total da aula para vocês. E os demais alunos espero que gostem de todo o conteúdo, né? Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Juliana, tá? Sou farmacêutica. Trabalho com estética já há 9 anos. Estou formado há 20, mas trabalho exclusivamente com estética há 9. Tenho minha clínica em Santa Catarina, uma cidade pequena lá, Rio do Sul. Não sei se alguém já ouviu falar. Se não ouviram falar, ficaram sabendo recentemente com aquele caso de Brasília, né? O doido que tentou explodir lá era na minha cidade. Então, e já estou aqui na LEDS, agora em janeiro vai fazer 2 anos. Sou responsável por todas as aulas de gerenciamento de pele e tecnologias e também pelos tratamentos corporais. Claro que a gente tem outros professores que ministram algumas partes das aulas também. Tem os monitores, né? O Augusto já assistiu essa aula algumas 1000 vezes. Você é monitora também? Sou. Como que é seu nome? Mariana. Mariana. Primeira vez que você está na minha aula? É a primeira vez. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de anatomofisiologia de pele para entender tudo que vem a seguir, tá? Eu acho essa parte da aula, ela começa um pouquinho chata, né? Porque você tem que rever aqueles conceitos de fisiologia, de histologia, lá no início da graduação, do primeiro semestre. Porém, é fundamental depois para vocês entenderem principalmente o preparo e pós de pele, né? Por conta dos procedimentos, inclusive para tratar o caso que você tem agora de hiperpigmentação. Tá? Você fez peeling na paciente? Eu fiz ata pontual nas cicatrizes de acne, também com retinóico. E já durante o processo já hiperpigmentou. Qual foi o tipo? 2. 2. Ela tinha melasma, indício de Não, melasma, não. nada disso. Ela descuidou, foi pro sol? Diz que não, né? Arrancou a casquinha? Diz que não. Tá. Falta tipo 2 para manchar assim, muito possivelmente ou ela foi pro sol ou ela... E aí ainda tem no pós, ela retornou depois de, acho que depois de 24, 30 dias, eu tenho um clareador pra ela, tem que ficar manipulado, depois eu até te mostro, pra ver se melhorava. Sim. Então vai ser lento. Clareou, mas não sumiu, mas tá tranquilo. Você deu fórmula oral?
Não. Entra com forma oral, vai auxiliar bastante. No E geral, faz quanto tempo que ocorreu? tem 30 dias. 30 dias, já está bem cicatrizado, então. Tá. Você agora pode entrar com terapias adjuvantes para ajudar a clarear. Faz peeling de tio glicólico, Tá. tá? Uhum. Depois da aula de peelings a gente vai falar um pouquinho disso. Tá bom. E tem um caso nessa primeira parte da aula, quando eu for falar depois do preparo e pós, tem um caso bem legal que você vai ver que foi feito assim, múltiplas terapias depois para não deixar formar nem cicatriz e nem mancha de pigmentação, e depois ficou bem legal. Uhum. Mas foram meses tratando, tá? Então acho que Mas pra ela tá você... tranquila também, clareou Isso, bastante. sim. Então ela tá de Ah, boa. legal. Uhum. Então, assim, quando a gente fala de pele, né? Pele é o revestimento do nosso corpo. Mas, além do revestimento, a pele é um órgão que desempenha várias funções. É o maior órgão que nós temos no nosso corpo, tá? Corresponde a cerca de 10% do nosso peso corporal. A pele é imunocompetente, tá? Ela tem origem embrionária na ectoderme, tá? Na 12ª semana de gestação, já tem células de defesa na pele do embrião. Por isso que falam que na gestação, até o 3º mês, tem um risco maior de abortar. A partir do 3º, o embrião já tem defesa, tá? E aí diminui esse risco de aborto espontâneo ali, né, a partir do 3º mês. É interessante isso, né? Por conta de que a pele já está toda formada, na 12ª semana já tem unha no embrião, né, no feto. No feto, nesse caso, né? Já tem unha. Se tem unha, quer dizer que a pele já passou por todo o processo de renovação. Já tem a queratina terminal do processo de renovação celular, do turnover das células da pele, tá? Então, ela é uma estrutura extremamente importante por conta de todas essas funções que a gente vai ver mais algumas um pouco mais detalhadas, tá? Mas a gente tem função sensorial muito importante, termorregulação, proteção, absorção, defesa, pigmentação e síntese de vitamina D. São algumas das principais funções da nossa pele, certo? Ela é composta por 3 camadas distintas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho 3 camadas com células completamente diferentes e funções diferentes. Porém, essas camadas, elas se comunicam, que é o que a gente chama de crosstalking. Já ouviram falar desse termo? O crosstalking é a comunicação através dessas camadas. Então, quando eu tenho ou uma agressão ou uma reação benéfica numa camada, essa camada se comunica com a camada seguinte. E aí você melhora ou piora a função das camadas, ou acima ou abaixo dela, tá? Então, por exemplo, um paciente com melasma. O paciente com melasma tem características dérmicas de uma pele fotoenvelhecida. Você não consegue tratar melasma só tentando controlar a hiperpigmentação. Você tem que melhorar a qualidade da pele como um todo. Por isso que off-label, quando você aplica um bioestimulador numa região com melasma, dá uma clareadinha na mancha. Porque você melhora a condição da derme. Melhorando a condição da derme, ela se comunica e nutre mais a epiderme. Tá? Então essas coisas são muito importantes a gente entender, porque às vezes você pega um caso de um melasma, você tenta clarear, não tem sucesso. Mas será que aquela pele, as camadas todas estão em condições de responder ao tratamento que você está fazendo? Será que você não precisa entrar com tratamentos além do clareamento para conseguir ter sucesso no paciente? Tá? Então tudo isso a gente tem que levar em consideração, certo? Então a pele é dividida basicamente em 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. A gente vai falar detalhadamente sobre cada uma delas, tá? A epiderme, então, ela é o tecido epitelial estratificado pavimentoso. Isso quer dizer que você tem várias camadas de células, tá? Por isso que ele é um tecido estratificado pavimentoso. E a gente vai falar bem detalhadamente agora sobre a epiderme, tá? Uma das funções da nossa pele é a síntese da vitamina D. A vitamina D acontece quando o colesterol depositado na superfície da nossa pele sofre uma reação química, uma fotólise, pelos raios ultravioletas. Tá? Da onde que vem esse colesterol que é depositado na superfície da pele, a gente vai ver daqui a pouco também. Tá? E é muito importante que ocorra essa fotólise
vai gerar, né, o dihidrocolecalciferol, que vai passar pelo fígado e pelos rins para formar a nossa vitamina D. Porém, a gente tem que levar em consideração que uma exposição solar direta de 20 minutos por semana é o suficiente para fazer síntese de vitamina D. Então, não precisa ficar lá. Eu recebo assim, eu gosto de pegar sol todo dia para fazer vitamina C. Daí a pessoa está lá no sol do meio-dia, pegando 2 horas de sol todos os dias, né? Está toda bronzeada. E aí, o excesso de sol causa o quê? O dano, a elastose solar. Por que causa a elastose solar? Porque ativa mediadores inflamatórios nas células da epiderme. Então vai ter ativação de plasmina, de proteína P53, vai ter ativação de endotelinas, que são todos mediadores inflamatórios, tá? Depois a gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, ativando esses fatores inflamatórios, você aumenta a síntese das metaloproteinases de matriz, que vão degradar todas as fibras de matriz. Vai degradar colágeno, vai degradar elastina, vai degradar não só o colágeno tipo 1 e tipo 3, que a gente escuta muito falar, né? Quando fala sobre bioestimuladores e sobre processos de melhora de elasticidade de pele, mas também os outros tipos de colágeno que são importantes na nossa pele, como o tipo 4 e o tipo 7, que a gente não escuta falar, né? Depois eu vou mostrar para vocês onde eles estão, tá? Então, 20 minutos por semana. Por semana é o suficiente, exposição solar direta. E não pode ser no sol, deve ser no sol da manhã, né? Um sol mais brando, para você não sofrer dano. O sol muito forte, ele causa muito dano mesmo. Você tem dano ao DNA das células, você causa elastose solar, né? Acho que até está nessa aula, tem aquela foto daquele caminhoneiro americano bem famoso que ficou em alguns artigos, né? Um lado todo de elastose solar e o outro lado com a pele não tão envelhecida. O lado que ele ficava no vidro do caminhão dirigindo e pegava sol, ele envelheceu anos a mais do que o outro lado. Então, para vocês verem o poder do sol na nossa pele. E esse dano, ele é cumulativo e a longo prazo, né? A manchinha que apareceu hoje não é o sol que você pegou ontem, é o sol que você pegou 10 anos atrás e que agora só está começando a aparecer. Tá? Então, isso a gente precisa levar em consideração. A gente precisa da luz solar, mas tem limite, para não causar dano às nossas células, tá? Então, como eu falei para vocês, agora a gente vai falar das camadas, tá? Minha epiderme, que eu tenho uma representação dela, é um epitélio escamoso estratificado então porque são várias camadas de células, e escamoso porque essas células descamam. Então, o intuito da epiderme existir é essas células morrerem para formar a nossa barreira de proteção, certo? E ela vai continuamente descamando, tá? E essa barreira de proteção não é formada só pelas células mortas com depósitos de proteínas como queratina, filagrina, loricrina e volucrina, tá? Ali a gente tem outras substâncias que são secretadas na superfície da pele durante esse processo de renovação celular. E isso é uma base fundamental para saber o que eu preciso entregar para minha pele depois que eu agrido ela. Tá? Para você minimizar os riscos de intercorrência. A epiderme é subdividida em 4 camadas. Então, a primeira camadinha, que é a camada basal, essa camada aqui embaixo, ó, tá vendo que tem uma filinha bem delimitada de células, né? Então, na camada basal, eu tenho células troncoepidérmicas, que vão sofrer mitose constante para gerar as próximas camadas. Aqui também eu vou ter quem? O meu melanócito. Que o melanócito representa em torno ali de uns 6 a 10% dessas células aqui, tá? O melanócito é uma célula de defesa também que vai produzir a melanina. E cada melanócito ele consegue distribuir melanina para torno de 30 até 40 queratinócitos, que são as células principais aqui da minha epiderme, ó. Aqui é tudo queratinócito, tá? Aqui eu também tenho as células de Merkel. As células de Merkel são queratinócitos também, mas eles estão ligados a filamentos nervosos para conferir para a nossa pele sensibilidade
desde o tato, temperaturas, né? E tudo mais, tá? A segunda camada, que ela é essa camada aqui logo acima do estrato basal, é o meu estrato espinhoso. Então aqui eu já começo a formar corpos lamelares e aqui eu tenho a presença de células de Langerhans. Células de Langerhans são macrófagos, que receberam esse nome porque foi o tal do Langerhans que descobriu a presença delas ali. Porém, essa célula é uma célula transitória, ela não é residente da nossa epiderme. Ela aparece ali quando tem algum processo que precisa ela desempenhar o papel de defesa da nossa pele, tá? O extrato granuloso, que vem logo acima, tá? Então, é composto de 3 a 5 camadas de células planas e um pouco mais alongadas. Nessa camada já tem uma grande atividade lisossomal. Já ouviram falar dos lisossomas? Os lisossomas são enzimas, né, que digerem o conteúdo celular. Então, ali nessa fase, essas células elas estão tendo as organelas citoplasmáticas dela. E não só as organelas, mas também o núcleo e o material genético digeridos por esses lisossomas. Tá? E o processo de digestão dessas organelas vai fazer com que essas células secretem no meio extracelular, na superfície da nossa pele, algumas substâncias lipídicas. A principal família de substâncias lipídicas secretadas na superfície da nossa pele são as ceramidas, que vocês já devem ter ouvido falar. Tá? A gente tem também vários fosfolipídios secretados ali, os ômegas, que vocês já ouviram falar também, tá? E outra substância lipídica fundamental que é secretada nesse processo na superfície da pele é... Alguém fala? Sabe? O colesterol. É daí que vem o colesterol que a gente vai usar para sintetizar a vitamina D, desse processo de renovação celular. Por isso, quando a gente envelhece, a gente diminui a vitamina D. O processo de renovação celular fica mais lento, secreta menos lipídios na superfície da nossa pele. Tá? E esses lipídios, junto com aqueles depósitos de proteína, tá? Que a gente já vai falar disso na camada seguinte, formam, né, a nossa barreira de impermeabilidade da pele. Tá? A camada mais superior é o extrato córneo. Tá? Nessa camada, o queratinócito ele passa a se chamar corneócito, porque ele é um envelope celular composto de proteínas sem vida. Não tem mais material genético, não tem mais nenhum organelo. Ali dentro eu tenho um depósito muito grande de queratina, tá? E também de outras proteínas, como loricrina, involucrina e filagrina. A filagrina é muito importante também para formar a minha barreira cutânea, tá? Durante esse processo de descamação, essas proteínas sofrem hidrólise, elas vão quebrando para fazer a descamação da nossa célula. E quando a filagrina é quebrada, ela secreta no meio extracelular substâncias com caráter hidrofílico, com afinidade por água. E a gente já vai falar sobre isso também, tá? Então, esse processo todo, eu gosto de detalhar um pouquinho mais, porque ele é muito importante para vocês, tá? E aqui eu tenho uma representação de todo esse processo, certo? Aqui eu tenho, ó, minha camada basal, minha camada espinhosa, granulosa e o meu extrato córneo, certo? Uma célula jovem, tá? Uma pessoa jovem, desculpa. Esse processo todo aqui, ele leva em torno de 25 dias para ocorrer. Essa célula que sofreu mitose aqui, até ela chegar aqui e descamar em torno de 25 dias. Conforme envelhecemos, esse tempo vai ficando mais lento, podendo chegar até 50 dias. Esse é o turnover. O turnover, isso mesmo, tá? O nosso corpo inteiro passa por processo de turnover, de renovação, tá? E a epiderme representa muito bem isso. Em torno de 25 dias, um adulto jovem para fazer esse processo, sendo que o pH da minha superfície da pele, ele fica em torno de 4,5 a 5,5. A nossa pele tem um pH levemente ácido, tá? Isso é muito importante também para a manutenção da barreira cutânea,
Que tipo de produto eu vou usar para lavar a minha pele? O que tipo de produto eu vou usar na superfície da minha pele? Eu vou alterar o pH dela? Não vou alterar o pH? Então a gente precisa pensar nisso também, porque quando você altera pH, você altera microbioma. Tá? E microbioma, hoje a gente sabe que é uma peça fundamental para muita coisa nos nossos tratamentos e manutenção da integridade. Não só da pele, mas do organismo como um todo, né? Tem um eixo, né? Pele, intestino, cérebro, certo? Isso é tudo relacionado ao microbioma da pele, microbioma intestinal, e eles regulam funções cerebrais no nosso corpo, tá? Então é bastante importante a manutenção do pH de superfície de pele. Esse pH de superfície de pele, então, como eu falei para vocês, ele é um dos que mantém o equilíbrio do microbioma da nossa pele. A gente tem uma colônia, o segundo maior microbioma do nosso corpo é o da pele, tá? E uma das principais bactérias que a gente tem presente na superfície da pele é o Propionibacterium acnes, tá? Que quando ele perde o controle na proliferação, começa a formar acne, certo? Mas em equilíbrio ele mantém o pH da nossa pele, porque o Propionibacterium acnes, ele se alimenta daqueles lipídios secretados na superfície da nossa pele. E quando ele se alimenta desses lipídios, ele secreta na superfície da pele o que? Ácido lático. Ácido lático, pH levemente ácido. E aí vai mantendo esse pH de 4,5 a 5,5. Tá? Quando o tempo de turnover começa a ficar lento, começa a chegar ali 40, 50 dias, essas células ficam mais tempo ali para descamar, esses lipídios ficam depositados mais tempo na superfície da nossa pele. Aí o lipídio vai oxidando. Gordura que oxida fica o quê? Rançosa. E aí começa a dar um cheirinho característico, uma coloração amarelada. Já viram que vovô e vovó tem cheirinho de vovô e vovó? Aquele cheirinho bem característico, é uma pessoa bem idosa. É a pele que está já mais rançosa, a gordura da superfície da pele, tá? Então é interessante para essas pessoas vocês fazerem procedimentos para acelerar o turnover novamente. Renovar esses lipídios de superfície de pele. E hidratar essa pele, tá? E aí, quando esse turnover fica lento, essas gordurinhas oxidando, você começa a mudar o microbioma da pele. Você passa a ter menos Propionibacterium acnes. E você passa a ter mais ácaros como Demodex. E aí o pH da superfície da pele sobe, vai a 7. Aí começa a ter o quê? Desidratação. Afinal, o extrato córneo. Diminuir as quantidades de camadas de células da epiderme, começa a ter coceira, né? Aquela pele ressecada, que, sabe, aquele doce, aquela pele bem fininha, que passou a unha, já abre um corte, sabe? Então isso tudo é consequência desse processo todo. Se você conseguir manter esse turnover numa velocidade mais adequada, não digo que você vai conseguir trazer para 25 dias de novo, mas se você reduzir lá de 50 para 35 dias, você vai conseguir melhorar a qualidade da pele desse paciente. E como que eu faço isso? Com procedimentos que façam a renovação celular. Posso trabalhar com peelings seriados nesses pacientes. Posso corporal, não vou fazer peeling no corpo inteiro, mas fazer, por exemplo, um hidratante para essa pessoa utilizar na pele todos os dias com um pH um pouquinho mais baixo, mais ácido. Você abaixando o pH dos produtos da pele, você acaba automaticamente melhorando um pouquinho esse tempo de turnover, tá? Nunca lavar com água quente, porque você remove toda essa barreira lipídica na superfície da pele, tá? E também não agredir com sabonetes que tem um pH muito alto. Isso é um ponto fundamental, principalmente para quando você vai tratar uma pele num pós-procedimento que você agrediu ela. Mas isso no geral. Ninguém deveria tomar banho de sabonete em barra desses comuns. Sabonete em barra, por via de regra, a maioria deles é produzido por reação de saponificação. Sabe o que é reação de saponificação? Sabe o que é reação de saponificação? Quando você pega uma gordura, seja ela de origem animal ou vegetal, e você coloca soda cáustica nessa gordura, o que que você faz?
Sabão. Já ouviram fazer sabão caseiro? É assim. Então você pega uma gordura, derrete ela, joga soda cáustica e fica ali mexendo. E depois esfria e forma aquelas barras de sabão caseiro. Soda cáustica é uma base, não é um ácido. E o pH da soda cáustica é perto de 10, é muito elevado. E aí quando você toma banho com um sabonete desses, água pelando no chuveiro, você vai tomar banho com esse sabonete, você sai, a pele chega a repuxar, coitada, né? Tá lá sofrendo, estridente, gritando, pedindo socorro. Mas você tem aquela sensação de que tá tudo limpo, não tem? Porque você removeu, além da sujidade, da sujeira, você removeu toda a tua barreira cutânea, toda a barreira hidrolipídica. Essas gorduras que fazem o manto hidrolipídico, você removeu tudo. A tua pele está sem proteção nenhuma. E aí imagina você todos os dias, quem toma 2 banhos por dia no verão, ou 3, quem toma 1, né? Todos os dias você fazendo essa agressão na sua pele. A nossa pele, quando ela é agredida, ela é programada para ela recuperar e estar em homeostase, né? Mas tem um ditado, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que ela não consegue mais. Então não deve se agredir a pele nesse ponto. Banho é com água mais para fria e com sabonete fórmula suave, de preferência com pH levemente ácido. Tá? Depois a gente vai dar sugestões de produtos para vocês, tá? Então, aquele processo, isso aqui é para mim a parte mais importante de toda a aula, até mais importante do que aprender peeling, do que aprender microagulhamento, laser, qualquer coisa, tá? Então, essa parte é importante. Falei para vocês que a atividade lisossomal aqui degrada as organelas e libera na superfície da pele colesterol, ceramidas e fosfolipídios, certo? Gordura na superfície, gordura boa, não comedogênica. Comedogênica é quando obstrui o poro. A gordura comedogênica é o sebo ácido oleico produzido pela glândula sebácea. Vocês não confundam essas duas coisas, tá bom? Processo de hidrólise dessas proteínas para fazer o processo de descamação. A hidrólise da filagrina, principalmente, secreta na superfície substâncias com caráter hidrofílico, afinidade por água, que são os que a gente chama de NMF. Já ouviram esse termo? Natural Moisturizer Factor, os fatores naturais de hidratação da nossa pele, que são aminoácidos especial, lactato, açúcares, ureia, minerais e creatina. Todos têm afinidade por água. Então, o processo de renovação celular depositou na superfície da minha pele gordura, gordura boa, e água, substâncias com afinidade por água. E aí, o que acontece quando eu coloco gordura com água junto no mesmo copinho? Oi? Não mistura. Será que não? Se eu emulsificar, sim. E é o que acontece ali. Elas se emulsificam. O que é um creme quando você compra um creme lá no balcão da farmácia? O que é uma loção que você compra no balcão da farmácia? Uma emulsão. Tudo é emulsão. Muda a consistência. Loção é mais fluida, o creme é mais firme, mas tudo é emulsão. E emulsão é quando você mistura uma camada oleosa com uma camada aquosa. Todo creme é feito com essa mistura. Você faz as duas fases separadamente, coloca em banho-maria e vai adicionando uma na outra e mexendo. Outros exemplos de emulsão, quem faz aquele creme de maionese caseiro, sabe? Você coloca o ovo e vai jogando óleo ali, batendo, aquilo é uma emulsão. Você está misturando uma fase aquosa com uma fase oleosa e forma uma emulsão perfeita. Quando você faz aqueles molinhos para salada, que você coloca vinagre, aceto balsâmico, você coloca azeite de oliva e aí você coloca mostarda, coloca mel e começa a mexer, chega uma hora que ele emulsifica. Você colocou um produto ali que quebrou essa resistência, né, entre a camada polar e apolar, uma substância bifílica ali, que juntou essas duas camadas, tá? E aí você forma uma emulsão. Então, a mistura dessas substâncias na superfície da nossa pele forma a emulsão epicutânea, ou um manto hidrolipídico. E junto com essa camada compactada de células, de depósitos de proteínas, de queratina principalmente, eu formo a barreira cutânea, que não vai deixar nada entrar na nossa pele, tá bom?
quando você tem um produto bifásico que você tem que agitar, por exemplo, você está fazendo uma emulsificação na hora, e é isso? Mas ele não emulsiona. Se ele emulsionasse, ele ia ficar numa fase só. Você entendeu? Você só, na verdade, você está usando as duas fases separadas, só que ele fica em micelas tão pequenas que você não consegue perceber qual é a diferença. Você deixou um minuto parado, ele já separa as fases de novo. Então Tá? Não está emulsificando. Você só está agitando para você conseguir colocar, porque assim, normalmente aí você vai colocar num disquinho de algodão, alguma coisa para usar, né? Então quando você agita, que misturou ali as duas fases, entre aspas, na verdade não chegou a emulsionar, a emulsificar. Tá? Aí você quando goteja ali no teu algodãozinho, goteja um pouco de cada fase, mas é como se ficasse separado em microgotas. Tá? Então, isso aqui entenderam bem? Isso aqui é o mais importante. Se vocês entenderem isso aqui, vocês vão saber conduzir qualquer procedimento. Eu fiz um peeling no meu paciente, arranquei tudo. Né? Fiz um mata-cross no rosto inteiro no meu paciente, um frost nível 2, 3. O que eu preciso colocar num pós-imediato em cima dessa pele? Isso aqui. As fórmulas pós vão ser feitas, formuladas baseadas nisso aqui. Eu vou colocar gorduras boas e vou colocar substâncias hidrofílicas. Eu preciso devolver o quê? O meu manto hidrolipídico para que essa pele entre em homeostase e não faça reações inflamatórias muito intensas, a ponto de ou formar cicatriz ou hiperpigmentar. Isso é parecido com as mesclas regenerativas, PDRN? Não. Não tem nada a ver. Nada a ver. Tá? Vocês vão ter em algum momento uma aula de... Talvez até vou tentar encaixar hoje para vocês essa aula que tem com a professora Amanda. Tá? De regeneradores, de estética regenerativa. Eu sei que eles vêm de outra, né? De composições diferentes, mas a finalidade não é a mesma. Não é a mesma. Assim, o que é... Assim, um resumo muito rápido do que é a estética regenerativa. Você coloca substâncias ali que vão sinalizar para as células voltarem a trabalhar como uma célula jovem. Mas não tem nada a ver com isso aqui diretamente. Tá, o manto é para fazer uma proteção e A hidratação. proteção. Ó, a minha proteção aqui, o que é? Porque a pele tem a função de barreira. A principal função dela é barreira, não deixar nada entrar. Então, o que forma a barreira cutânea? Primeiro, os queratinócitos, que são essas células mortas, ou seja, só o envoltório celular, rico em proteínas que são hidrofóbicas, né? Como a queratina, por exemplo. Então, esses depósitos compactados de queratina depositados ali na superfície da pele. E aí, o que aumenta essa proteção, fazendo essa barreira, é o manto hidrolipídico. O manto hidrolipídico é a emulsão dessas substâncias na superfície, em cima dos queratinócitos. Entendeu isso? Sim. Então, quando eu faço um peeling, eu descamei toda a pele. Os queratinócitos os corneócitos, no caso, né? Eles foram todos embora, porque eu fiz uma descamação completa. Se o meu peeling foi superficial ou muito superficial. Se ele foi muito superficial, eu removi os corneócitos, né? Essas células mortas da superfície. Se ele foi um peeling superficial, eu já removi parte dos queratinócitos, né? Ou toda a camada epidérmica. Se é um peeling médio, eu já cheguei na derme superficial. Eu removi tudo. Né? Se é um peeling profundo, eu cheguei em derme média. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu removi toda a camada de proteção. Fica semelhante a um paciente que sofreu queimadura. Ele não tem que ser isolado, porque ele pode facilmente pegar uma infecção. A gente trabalha de uma maneira semelhante. Eu removi. O jeito de não entrar nada ali e causar uma infecção nessa pele é eu devolver a barreira cutânea. Eu não vou conseguir devolver os queratinócitos, os corneócitos, no caso as células da camada de proteína e células mortas, porque isso vai voltar conforme essas células forem se replicando novamente e fazendo todo o processo de diferenciação até chegar na camada córnea, certo? Mas eu consigo devolver o manto hidrolipídico, que já é uma barreira de proteção também que não deixa nada entrar. E o manto hidrolipídico é isso aqui. Então isso é importante. E ele também pode ser feito com cremes, com skincare. É com isso que a gente vai fazer, com forma. Tá.
a gente tem que sempre usar um regenerador no pós-imediato dos procedimentos. Enquanto está naquele processo de renovação e descamação, ele tem que estar usando um regenerador, que é um desses que mantém a camada, o manto hidrolipídico. Tá bom? Então é isso aí. Você está pegando o caminho da oferta. É isso que você precisa devolver para essa pele num pós, seja um laser ablativo, seja um peeling, um microagulhamento, independente do grau de agressão que você faz. Aí você só vai mudar algumas coisinhas nessas formulações. Eu trabalho muito com fórmula manipulada. Mas aqui tem algumas sugestões de fórmula pronta, de produto pronto de farmácia para vocês também, tá? Tem sugestão de fórmula, tem sugestão de produto pronto. E aí a ideia não é fazer vocês usarem aquela fórmula para todo mundo que está ali na aula. A ideia é ensinar vocês a pensarem. E aí vocês pensando, vocês podem começar a estudar os ativos e formular individualmente para cada paciente, que é o que eu costumo fazer. Eu avalio você e eu penso, né, avaliando o que eu vou usar de ativos para você colher os melhores benefícios do teu tratamento. E o que você precisa não é o que ela precisa, não é o que você precisa, não é o que você precisa. Tá? Então a ideia é ensinar a pensar. Tá? Não dar receitinha de bolo, porque eu acho que isso não funciona para todo mundo. Você vai lá fazer um curso de clínica, eles ensinam um protocolo, você faz igual para todo mundo, aqui não existe, gente. Não é realidade. Não vai dar certo para todo mundo. Tá? Isso é um mundo de ilusão. É quem vive em Maia, né? Entendido isso aqui? Como é o principal, se precisar, eu repito tudo de novo. Tudo bem? E aí, voltando a falar de barreira cutânea, né? Função barreira, quando você tem uma pele íntegra, saudável, com a barreira intacta, essa pele perde menos água transepidermal, ou seja, a água que está aqui na profundidade da pele não consegue volatilizar e ser eliminada com tanta facilidade. E também os agentes irritantes, bactérias patogênicas, ar seco e frio, que também prejudica a nossa pele, né? Eles têm mais dificuldade de entrar na nossa pele. E aí você tem menos incidência, por exemplo, de atopias, tá? O paciente que tem dermatite atópica, você precisa repor, tratar muito bem essa pele, manter o pH fisiológico, manter a barreira cutânea saudável, que ele vai ter menos manifestação da reação alérgica que ele tem, atópica. Então você tem que devolver principalmente ceramidas, nesses fosfolipídios essenciais e essas substâncias para fazer um manto hidrolipídico bem bacana ali e também manter esse pH de superfície de pele no 4,5, 5,5. Normalmente a gente mantém ele no 5, 5,5, tá? Não agredir com água quente, com sabões muito, né, agressivos. Essa questão do sabão também, por exemplo, o microbioma que eu falei para vocês, né? Dependendo do que você usa de produto para lavar o rosto, você altera o microbioma, principalmente em criança recém-nascida, tá? A forma que foi o parto vai iniciar a colonização, a formação do microbioma da pele do bebê. Se o parto for cesariano, ele vai ter contato primeiro com alguns micro-organismos. Se for por parto normal, vai passar pelo canal vaginal, vai entrar em contato com outros micro-organismos. E isso muda o microbioma inicial da pele dessa criança, tá? E aí, se você fica aquela coisa muito assim, não pode ir no chão, não pode isso, não pode aquilo, a pessoa realmente ela não vai formar um microbioma forte o suficiente para dar imunidade para ela pro resto da vida. Aquele negócio de criança comer barro é saudável, tipo, tem que deixar a criança brincar mesmo, assim, não tem que ter neura com isso, porque ela precisa formar um microbioma. E já é provado que crianças que nascem de parto cesariano e que têm esse maior cuidado com essas questões, essas crianças têm mais incidência de dermatites atópicas e intolerâncias alimentares. Tá? Porque a imunidade na pele, ela acaba participando de todos esses processos depois. Uma outra coisa importante, os primeiros banhos de um bebê não podem ser feitos com sabões pesados, sulfatados, sabonetes muito agressivos,
Porque você vai lá, a criança acabou de passar pelo canal vaginal da mãe, viu um monte de bactéria boa lá no programa bom, aí você vai lá no segundo dia, taca ali um sabonete com soda cáustica nessa criança e lava. Você está removendo tudo. O que vai colonizar essa pele? Né? E engane-se quem diz, vou comprar um sabonetinho de bebê. Você vai lá comprar um Johnson Baby, tem soda cáustica. O pH é 9 de um sabonete desse. Embarra, tá? Embarra. Embarra, não? Embarra. Não, os embarra, eu tô falando, mas tem gente que compra. Vai lá, compra um sabonete embarra na Pura Mamãe Bebê, um sabonete embarra da Johnson Baby, né? Esses sabonetes são feitos com reação de solidificação igual. O pH é o mesmo do de adulto, mesmo desses, todos eles com soda cáustica. Embarra, um dos únicos que não tem soda cáustica é o Dove. Que ele é feito com base Cinet. Eu sempre falo nas aulas, sinto Dove, porque assim, quem toma banho com sabonete desses comuns e vai tomar um banho com Dove, sai do banho achando que está sujo. Porque ele removeu a sujeira, mas ele não removeu o manto hidrolipídico. Aí a pele está ainda um pouquinho oleosinha por causa desses lipídios essenciais na superfície. Porém, aquela propaganda da Dove que diz que ele tem 1/4 de leite hidratante, aquilo não é mentira, é só porque ele não remove a hidratação natural da tua pele. Você entende? Porque ele não tem soda cáustica, o pH do Dove é 7, não é 9. Só que ainda não é o pH ideal. Sabonete líquido, Johnson Baby, qualquer sabonete líquido, ou mesmo qualquer sabonete líquido comum desses de adulto, o pH é 7 também. Ainda não é o ideal. O pH ideal é 4,5, 5,5. A gente joga ali no 5, né? 5, 5,5. É o pH ideal de um sabonete para vocês usarem para lavar a pele, não só o rosto. Tá? Vamos supor que você usa um sabonete que tem pH ideal, mas a partir do momento que você faz atrito com bucha, A bucha já tem que tirar fora, né? Principalmente se for vegetal. Nossa, Bucha vegetal é um antro de colônia de bactérias ruins, assim. Tipo, aquilo ali, você joga fora. Não, joga fora. Fica úmido. E tipo, é um produto vegetal natural. Então ele coloniza com um monte de bactérias e você tá lavando teu... Tipo, você tá fazendo um peeling na tua pele e entregando bactérias ruins ali. Então joga essa bucha vegetal no lixo, por favor. E normalmente um sabonete líquido com pH 5 pode ser usado tanto no rosto como no corpo. É o que eu uso para tomar banho. Tá? Eu uso sabonete pH 5, na falta de pH 5 eu prefiro comprar um Dove em barra. Tá? É o que eu normalmente uso. Eu sempre tenho um dos produtos que está na sugestão mais pra frente da aula para vocês. É um dos que eu uso, assim, que eu gosto bastante. Depois eu vou falar para vocês. Oi? É porque não tira o manto. E aí você acha que usa um produto que não tirou sujeira, né? Mas o manto hidrolipídico é uma gordura boa, você não pode deixar tirar. Se você ficar removendo, está agredindo a pele. Eu já tive professores, por exemplo, tem uma professora que eu tive em uma das especializações que eu fiz, que ela é uma das pessoas que desenvolve produtos, inclusive até para o Boticário, para algum e ela sempre dizia que o sabão no banho você tem que passar o sabão aonde? Axila, região íntima, e o resto é só escorrer aquela espuminha sem ficar esfregando. Ela sempre defendia isso. Tá? Hoje ela só trabalha com consultoria para a indústria cosmética. Mas ela desenvolveu muito produto, então assim, ela é bem competente, tá? É bem bacana as aulas dela. E ela defende isso. Eu ainda acho que eu tenho que passar o sabonetinho em tudo, né? Mas ela falava, sabonetinho esfrega aqui, esfrega ali, e aí aquela espuminha que cai, você só deixa escorrer para a água, não fica esfregando. É assim que é o banho correto. Tá? Então, quando você tem a barreira cutânea comprometida, tá? Você tem como se tivesse vários canais abertos aqui nessa pele. Então, essa água aqui da derme começa a volatilizar, você perde a água transepidermal e você tem a entrada de agentes ruins para a nossa pele. Aí começa a ter as atopias, as irritações, as coceiras, né? A xerodermia, que é aquela secura na pele, isso tudo vai acontecendo, tá? A água, para hidratar a nossa pele, ela tem que vir sempre de dentro para fora. Sempre.
por ingesta. Tá? Não pensem que colocando hidratante na pele, vocês vão hidratar a pele, vocês vão impedir que a água vá embora. Então, eu recebo muitos pacientes de 50, 60 anos, assim, um pouco mais de idade, daí pra frente, que falam, mas eu tô usando produto tal, e a minha pele não fica hidratada, tá seca. Primeiro porque já é pós-menopausa, já tá com estrogênio lá no chinelo. Então, o estrogênio é anabólico para a pele, então a pele já começa a ficar desidratada, seca, fina e etc. Segundo, que ela está usando um monte de hidratante, mas não está bebendo água. Eu pergunto, esses dias até atendi uma paciente e perguntei, você está bebendo água? Eu bebo, sei lá, 500 ml por dia. Então, não adianta, você pode comprar um hidratante de R$5.000 e tomar banho com ele, que você não vai hidratar a tua pele, você não está bebendo água. O hidratante forma uma camada protetora, que impede a água de volatilizar, e, inclusive algumas substâncias que a gente usa nos hidratantes têm uma capacidade de higroscopia, de atrair água. Mas ele vai atrair essa água de onde? Do ar? Não, ele vai atrair lá de baixo, para hidratar a superfície da pele. E essa água lá de baixo tem que vir da ingesta. Tá? Então isso é importante, vocês, a primeira coisa que você perguntar para o paciente, quanto você toma de água por dia? Até para melhorar os resultados. Para fazer um laser labial, se o paciente toma mais água, os meus resultados são superiores. Porque é bem comum o pessoal reclamar que não dá resultado labial. Mas como que foi feito isso? Primeiro que eu vejo muita gente aplicando ele errado. Segundo que precisa ter um pós. E terceiro que às vezes o paciente não toma nada de água. E aí não vai dar resultado. Não adianta. Mas já vi resultados maravilhosos com laser labial, tá? Desculpa, eu já tô com um pouco de tosse, tá? Mas já tô medicado. Então, lá na nossa camada basal, a gente tem essa célulazinha aqui, que é o melanócito. Que é essa que todo mundo que trabalha com gerenciamento de pele tem medo, certo? Então, meu melanócito é uma célula dendrítica, que tem origem lá na crista neural. Dendrítica, porque ele tem esses prolongamentos aqui, os dendritos, que parecem dedinhos, certo? E esses dendritos são os responsáveis por transportar a minha melanina produzida por ele e transferir para os queratinócitos, que são as células da minha epiderme, certo? Então isso aqui também é uma coisa muito importante que a gente tem que saber quando a gente vai tratar a pele. Ele responde a diversos fatores. A gente tem dezenas de receptores na parede do meu melanócito. E esses receptores, eles vão ativar a melanogênese. Só tem um receptor ali que é inibitório, que é o receptor de TGF-beta, tá? Que é um fator de crescimento que se liga na parede dele e consegue inibir a produção de melanina. Todos os demais receptores ativam a produção de melanina, tá? E ele responde a hormônios, né? Principalmente o alfa-MSH, que é o hormônio estimulante da melanogênese. Ele responde a estrogênio e progesterona também, por isso que melasma é mais comum em mulheres, por conta da questão hormonal, tá? Mas acontece em homens também, tá? Responsável pela produção das melaninas, então, que são esses produtos terminais da oxidação do aminoácido tirosina, e a melanina é responsável por conferir a pigmentação da nossa pele, e ela é responsável pela defesa da nossa pele também, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Então, é o principal cromóforo que proporciona a coloração da nossa pele. Cromóforo é uma substância que tem uma capacidade de absorver um determinado comprimento de onda de energia, e ele tem função de absorver a radiação ultravioleta e dissipar ela na forma de calor. Então é proteção. Quanto mais eu me exponho à radiação ultravioleta, mais eu produzo melanina como uma forma de defesa. Essa melanina produzida é depositada, transferida para o meu queratinócito e fica vagando no citoplasma dessas células. Quando eu me exponho ao sol, as pessoas, eu sou muito clarinho, eu não produzo quase melanina marrom, mais a vermelha. Depois a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Por exemplo, se eu me exponho ao sol, só fico vermelho, mas o meu vermelho é de eritema, de processo inflamatório, tá? Agora, por exemplo, você pegar uma pessoa que nem você, se você se expõe no sol um dia, você já pigmenta, já dá um bronze. Esse bronze não é porque aumentou a produção de melanina, é porque ela se reorganizou,
Ela se juntou, se amontoou. Para quê? Ela se amontoa em cima do núcleo da célula do queratinócito para proteger quem? O material genético. Então, isso é o escurecimento imediato da pele. Mas ele não está relacionado com o aumento da produção da melanina. Ele está relacionado com a reorganização dela para proteger o núcleo, como se fosse um guarda-chuvinha, um chapéuzinho. Ela vai ali em cima do núcleo da célula protegendo o material genético. Agora, se você pegar sol, depois de uns dias você vai realmente bronzear, que é aquele bronzeado prolongado. Aí é porque você pegando o sol, você estimulou o teu melanócito a produzir mais melanina ao longo dos dias. E aí você vai ter um bronzeado mais prolongado. Entenderam a diferença? Então, eu vou pro sol, já bronzeio. Não, você não bronzeia, você reorganiza a melanina. O bronzeado vem depois. Né? Você tem você, mas você também, que são fototipo ali 4, né? Que normalmente é quem já responde bem a incidência solar, né? Já, rapidinho já pega uma corzinha bonita. Um pouquinho já tô dourada ali, já. Esse bronze sai. Oi? E a hora que esse bronzeamento mesmo, que depois de muito tempo você tá ali em contato com o sol, pra ele sair, como? Aí é o tempo de... Porque assim, essa melanina é produzida, ela é depositada nos queratinócitos, certo? Quando esse queratinócito descama, a melanina que está dentro dele vai embora. Então é um processo de turnover. Se você ficar estimulando constantemente a produção de melanina, você vai estar sempre bronzeada. Agora, se você estimulou e parou, é o tempo de renovação celular ali, quando o teu melanócito parou de produzir esse excesso de melanina e aquelas células foram descamando, você está eliminando o pigmento. Quanto tempo vai levar? Depende do teu tempo de turnover. E dependendo do tempo que o teu melanócito levou para se aquietar de novo. Tem a possibilidade de ele não voltar? Se você estiver estimulando constantemente. E por que com o sol essa descamação é ruim e o turnover é uma... Porque todo mundo fala, quando você pega muito sol e descasca, vai? Não, mas é porque ele foi uma queimadura. Não tem nada a ver com o processo de turnover. Ah, tá. Aí E você descamação teve leve é uma queimadura, literalmente. Como se você tacasse fogo na tua pele. Ah, tá. Entendeu? Tá. Essa descamação é queimadura mesmo. Então, a melanina, ela faz essa proteção primária, né, de absorver a radiação ultravioleta, tem efeito fotoprotetor e também tem atividade antioxidante, tá? E a síntese excessiva de melanina, ela pode levar a hipercromias, como melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória, ou também a surgimento de câncer, né? Melanoma é um câncer de pele, né, por excesso de produção de melanina no meu melanócito. E a gente sabe que é um tipo de câncer de pele que ele é muito agressivo, tá? Então a gente tem que cuidar muito com essa questão de incidência solar, principalmente as pessoas com fototipo mais baixo. Eu produzo o mesmo tanto de melanina que você, provavelmente, mas a minha é mais vermelha, a sua é mais amarrom, tá? Na verdade, até você pode produzir mais melanina, mas o número de melanócitos é igual, não muda muito, tá? É só a atividade mesmo e o tipo de melanina produzido. E eu posso ter a síntese reduzida de melanina, posso ter uma acromia, né? Uma hipocromia. Então, assim, a gente vê muito esse tipo de reação, por exemplo, com o uso de lasers, de luz pulsada, com peelings mais agressivos, pode ter hipocromia, e com o uso excessivo de hidroquinona, tá? Você já deve ter ouvido falar. Então, o uso excessivo da hidroquinona, ele pode matar o meu melanócito. E aí, esse melanócito parar de produzir, né, melanina naquela região vai formar uma mancha acrômica, tá? Porque tem diferença de hipocromia e de acromia. Hipocromia porque reduziu a quantidade de melanina. Você tem uma área com tem melanina ainda, mas está mais claro do que o restante. Acromia é a ausência total de melanina. E a hidroquinona, ela consegue provocar acromia porque ela é tóxica pro melanócito. E a partir do momento que ela provoca essa acromia, naquela região você tem aquela mancha branca, que a gente fala mancha em confete. Então, eu já atendi pacientes que vieram nessa região, principalmente com um monte de pontinhos de manchinhas brancas, pequenininhas, assim, parecem confetezinhos. Naquela região você não pigmenta mais.
Aí você tem que tentar clarear o resto para dar menos contraste entre a mancha branca e o restante da pele do paciente. Você indica hidroquinona em alguns casos? Normalmente Hidroquinona não. tem gente que adora e tem gente Não, assim, a hidroquinona é o melhor despigmentante que tem, indiscutivelmente. Qual que é o problema da hidroquinona? É o limite do paciente. A hidroquinona não pode ser usada mais que 3 meses. E aí o que acontece? Você veio me procurar, você está com uma mancha enorme ali, um melasma, uma hipercromia, qualquer coisa que você quer clarear. Aí passei para você hidroquinona. Você foi na farmácia, comprou hidroquinona, passou, nossa, clareou super, ficou maravilhoso. Aí você parou de usar porque já ficou bonito. Aí você passa a se descuidar. A mancha está voltando, escurecendo. Você não volta para conversar comigo, para consultar, para acompanhar. Você vai lá na farmácia e compra hidroquinona, porque não precisa de receita. E aí você passa a usar, aí você usa direto. Usa hidroquinona, vai para o sol, usa hidroquinona. E aí acima de 90 dias de hidroquinona, ela já começa a ser tóxica. Aí ela pode matar o seu melanócito. E aí se ela matou o seu melanócito, ela vai formar uma acromia. Ou ela pode formar uma ocronose, que é uma mancha escura. E aí você... Mas acontece pelo que eu vejo. Eu vejo alguns pacientes falando que foi no dermato indica a hidroquinona. Ele vem com ocronose. E aí eles falam que é o efeito rebote. É o efeito rebote. O efeito rebote também pode acontecer. E aí o efeito rebote não é a ocronose. Porque o efeito rebote ele se dá para o momento da produção de melanina pelo processo inflamatório que a hidroquinona provoca. Então são coisas ainda diferentes. Então por isso que eu não gosto de indicar a hidroquinona. Porque a hidroquinona tem esse viés de que você compra de qualquer jeito na farmácia e o paciente ele não escuta quando você fala que não pode usar mais de 3 meses. Mas aí não é acumulativo, usou 3 meses, depois Se você parar, usei 3 meses, parei 6, 9 meses, eu posso fazer o uso dela de novo. Tá. Mas aí eu uso 3 meses no máximo e paro de novo. Só que o paciente não faz isso. Se ele tá vendo ali, nossa, mas outra vez clareou tão rápido, agora tá demorando mais. Ele continua usando, entendeu? Aí depois que a lambança tá feita, ele te procura para você solucionar o problema, e daí você não vai mais conseguir solucionar. Você entende? Então, por mais que você oriente, a maioria não escuta a tua orientação. Esse que é o problema da hidroquinona, por isso que eu prefiro não indicar. Aquele paciente que me procura, que está com melasma mais persistente, que eu já estou tratando um tempo e está tendo dificuldade de clarear, eu prefiro às vezes fazer um peelinzinho, alguma coisa em cima, tipo até um ATA, em cima do melasma, que não é mais indicado. Mas um ATA 10%, fraquinho, para dar uma sacudida na mancha ali e depois entrar com os outros procedimentos para clarear, a gente tem um resultado muito bom, dá um susto na mancha, clareia depois e melhora. Eu prefiro fazer isso do que entrar com hidroquinona. A minha conduta, tá? Então, a gente estava falando que o meu melanócito é responsável por produzir a melanina. E ele produz através da oxidação do aminoácido tirosina, certo? Ele aqui. Acho que ele está ligado aqui. Agora estava desligado, ele já respondeu. Então, a oxidação do aminoácido é tirosina, tá? Então, esse aminoácido, aqui dentro do meu melanócito, tem vesículas. Vesículas chamadas pré-melanossomas. Essas vesículas, ali dentro que vai acontecer a formação da minha melanina, tá? Então, dentro dessa vesícula, eu vou ter o aminoácido L-tirosina, a tirosina. E aí, quando eu estimulo o meu melanócito, ele vai aumentar a expressão de uma enzima chamada tirosinase, que é onde a hidroquinona atua, ela é tirosinase. A tirosinase, ela vai fazer com que a tirosina seja oxidada, formando o L-dopa. E aí o L-dopa é de novo oxidado pela tirosinase, formando a dopaquinona, tá? E aqui, a gente chega numa etapa fundamental, tá? A dopaquinona, se ela for oxidada novamente, né, uma terceira oxidação, ela pode ser oxidada por 4 enzimas, pela tirosinase novamente, pela TRP1 e pela TRP2, que são as proteínas relacionadas à tirosinase. E ela pode ser oxidada também pela peroxidase. E aí vai formar a eumelanina, que é a melanina marrom ou preta, tá? Então a gente tem a gente fala melanina marrom, mas tem 2 subtipos, a marrom e a preta. A preta está mais relacionada a melanoma,
tá? Então, aqui com esse processo de oxidação, eu vou formar a melanina marrom. Se a dopaquinona ela for, ao invés de oxidada por uma dessas 4 enzimas, ela pode ser reduzida pelo aminoácido cisteína ou pela glutationa, que aumenta a expressão de cisteína. E aí vai formar a felmelanina, que é a melanina vermelha ou amarela, né? A gente fala melanina vermelha, mas ela tem o subtipo amarelo também. Então, a composição, a cor da sua pele é uma mistura de todas essas cores de melanina. A de você também, a de você. E assim, a gente fala que nenhuma pele é exatamente igual a outra. As proporções dessas melaninas são diferentes para cada pessoa, como se fosse uma impressão digital, tá? E o que influencia também na coloração da pele, além da melanina, são os vasos periféricos, por conta da oxihemoglobina, né? Que também confere uma pigmentação de superfície de pele. O consumo de carotenoides, a gente sabe que influencia na pigmentação de pele também, tá? O beta-caroteno e alimentos, né, ricos em carotenoides. E daí, claro que a exposição solar, né, também vai estimular a produção de melanina ou não. Os hábitos do paciente, né? Tá? Então, isso aqui é muito importante. Tem estudos que falam sobre a possibilidade de você desviar essa rota da oxidação para redução, aumentando, suplementando cisteína para o paciente, mas ainda não tem uma evidência sólida dizendo que realmente desvia, né? Que se eu te encher de cisteína, o teu corpo vai pegar a cisteína e vai reduzir a dopaquinona em felmelanina ao invés de oxidar para eumelanina. E a melanina vermelha, amarela, ela é hidrossolúvel. A marrom e preta, elas são lipossolúveis, então elas são mais difíceis de serem removidas do que a vermelha, tá? Isso tudo, então, vai acontecer aqui dentro dessas vesículazinhas que são os pré-melanossomas. E eles passam a se chamar melanossomo quando ela está cheia de melanina imadura. E aí, quando ela se transforma em melanossoma, que ela está madura, cheia de melanina, ela consegue ser transferida para o meu queratinócito antes disso. Tá? Então, aqui eu tenho alvos para despigmentação de manchas, para inibir a pigmentação. Então, posso usar produtos que inibem a enzima tirosinase, como a hidroquinona, por exemplo, alfa-rutin, tá? Posso usar produtos que vão inibir a TRP1 e a TRP2. Posso usar produtos que aumentem a cisteína. Apesar de não ter um indício sólido realmente comprovando que desvia a rota, a gente sabe que a glutationa, que aumenta a cisteína, ou a N-acetilcisteína, né, que é um suplemento, eles têm ação antioxidante. E quando eu tenho ação antioxidante, eu tenho ação anti-inflamatória. Se eu tenho ação anti-inflamatória, eu diminuo a atividade do meu melanócito, tá? Então a gente vai falar também sobre isso depois. A tirosinase é uma enzima que ela depende de cobre como cofator para ela atuar. Tá? E aí, assim, zinco faz equilíbrio com cobre no nosso organismo. Se eu tenho cobre alto, eu tenho zinco baixo e vice-versa. Pacientes com melasma têm um alto índice de deficiência de zinco. Então é interessante, além dos antioxidantes, você nesses pacientes suplementar zinco, tá? Porque aumentando o zinco, você vai reduzindo a atividade do cobre, você acaba reduzindo um pouco a atividade da tirosinase, certo? Lembra que eu falei para vocês que não está aqui, mas também pode ser essa oxidação provocada pela peroxidase. E a peroxidase é uma enzima que ela é ferro-dependente. Então, paciente com melasma, vocês podem pedir exame de ferritina para ver como estão os níveis de ferro desse paciente. Se está muito alto, provavelmente é um dos fatores que está causando a mancha. Tá? Aí, para baixar a ferritina, diminuir a absorção de ferro dos alimentos, você tem que reduzir também a vitamina C, né? Porque a vitamina C, ela transporta o ferro dos alimentos para a corrente sanguínea, tá? O Eleuquer, ele age aonde ali? Oi? O Eleuquer, via oral, age aonde ali? O Eleuquer é o quê? Ele é polipódio neurotomus? Ele é para melasma via oral? Sim. Eu acho que é. Eleuquer é polipódio, né? Polipódio é antioxidante. Então ele só A gente vai falar, inflamação. a gente vai falar dos antioxidantes depois, tá? Vai ter fórmula via oral ali pra vocês depois. Tá. Eu tenho o elioral ali na fórmula. O eleuquero eu imagino que deve ser polipódio também, vocês lembram? Deve ser também, né? Mas eu tenho mais fórmula pra vocês manipular. Então aí a gente tem, por desordem desses melanócitos, as hiperpigmentações, né? Que é o escurecimento da pele
que pode ser frente a qualquer tipo de estímulo, mas o principal para a nossa atividade é o estímulo inflamatório, tá? Ele pode ter, claro, fatores genéticos envolvidos, né? Fatores hormonais, que a gente já falou, e também exposição à radiação ultravioleta. O paciente fez um peeling com você, aí você deu as orientações para ele, do pós-peeling e tudo mais, falou que não podia ir para o sol, funciona. Aí ele volta depois de uns dias com a mancha de hiperpigmentação. E aí você fica tentando descobrir o que causou a mancha. E aí o paciente diz, não, mas eu cuidei, fiz isso. Aí você descobre que o paciente puxou a casquinha, um peeling que não pode. Ou então no dia seguinte ele foi pra praia, pra piscina e ficou no sol, que não podia porque ele não ouviu a tua orientação e achou que era besteira seguir a tua orientação. Às vezes você entra no Instagram do paciente, ele tá lá, né? Agora, depois que eu fui dar aula na LEDS de Salvador, eu falo sempre na aula, a queixa das alunas era o seguinte: o paciente vem para o consultório fazer um procedimento, daí você passa todas as orientações, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, no outro dia você entra no Instagram do paciente e ele está andando de lancha lá na praia. Tá? Então, assim, é um problema muito sério. Então, isso é muito importante para vocês filtrarem o paciente que vocês vão atender. Vocês vão fazer em todo mundo? Não. Se o paciente não tem perfil para procedimento mais agressivo, vocês não vão fazer. Só se vocês querem encrenca. Tá? Então, neguem quando o paciente não tem perfil. O paciente psicologicamente inapropriado para fazer o procedimento. Aquele paciente ansioso e inquieto, ele vai arrancar a casquinha antes do tempo. E aí tem aqueles que são disciplinados, que gostam de festa e de bagunça, que eles vão para a praia, vão para a piscina, vão para o sol, vão beber todas e esquecer que eles estão com um procedimento no rosto. Então, isso tudo vocês têm que aprender a filtrar, para vocês terem sucesso nos tratamentos e diminuir as intercorrências. Como eu falei, a hiperpigmentação, ela é inerente da prática. Em alguns pacientes você vai ter mesmo assim, por fatores que fogem do teu controle, como os fatores genéticos, os fatores hormonais, né? Às vezes algum detalhe no cuidado que esse paciente tem com a pele dele no dia a dia, em casa, que você deixou passar na anamnese, pode estar ocasionando também. E nem ele se ligou que aquilo pode ser importante. Tá? E para tratar a pele é muito importante a gente entender de fototipo. Tá? Primeiro, para definir o meu protocolo do paciente, eu preciso entender o fototipo dele. Segundo, para eu estudar a pele e procedimentos no geral, artigos, tudo vai estar definido por fototipo. Se você pegar um artigo de peeling, um artigo de laser, de qualquer coisa falando de tratamento de pele, vai estar lá dizendo que os pacientes da amostra do estudo em questão eram pacientes Fitzpatrick tal. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E aí vocês já vão saber qual é o perfil de pele daquele paciente. Ah, porque esse estudo foi feito com essa substância e mostrou um perfil de segurança ótimo, ninguém manchou, ninguém isso, ninguém aquilo. Aí você vai ver o estudo todo foi feito com Fitzpatrick 2. Você vai levar em consideração para um paciente 4, que nem ela? Não vai. Você pode até tentar, né? Mas é muito importante isso aqui também. E aí a gente tem basicamente 6 fototipos, na verdade a gente tem 7, né? A gente tem um 0 aqui, que não tá, que são aquelas pessoas com ausência total de melanina, né? Os albinos, tá? Eles não entram aqui. O fototipo 1 é aquela pessoa que ela queima muito fácil e ela nunca bronzeia. Normalmente são os ruivos que se enquadram no fototipo 1. Então, esse tipo de paciente, tá? Não é só olhar a cor da pele, a cor do olho, a cor do cabelo. Você tem que perguntar o perfil de reatividade daquela pele frente à exposição ultravioleta, o quanto ela produz de melanina, tá? Então, o fototipo 1 queima facilmente e nunca bronzeia. O 2, que é aquela pessoa loira de olho claro, normalmente, ela queima facilmente e raramente bronzeia. Tá? O 3 já é uma pessoa que tem um pouquinho mais de pigmento na pele. E ela queima moderadamente e bronzeia levemente. Então, ela primeiro dá uma queimadinha, depois ela começa a bronzear. O 4, que já são as meninas ali, ela, tá? Aqui a gente tem mais uma aqui, né? A gente tem bastante 4. E sem perguntar o perfil de bronzeamento, só de olhar eu já sei que são 4. Então, essa queimadura mínima e bronzeia moderadamente. O 5 raramente queima e o bronzeado é mais uniforme. E o 6 nunca queima e bronzeia intensamente. O 6 é a pessoa preta mesmo, tá? A gente não fala negro, fala preto, né? Eu tô aprendendo isso, gente. Tá? Então, assim, onde a gente tem que ter mais atenção?
principalmente se for de origem oriental. Oriental tem um fenótipo de pigmentação mais aceso, tá? Mais ativo. Por que o 4 e não o 5? 5 mancha tanto quanto o 4. O 6 mancha tanto quanto o 4. O 4, a pele é mais clara. Se manchar, aparece mais. O contraste da mancha com a cor da pele é muito visível. Se você pegar um 5, o contraste é menor. Tem a mancha, mas a pele é mais escura. Então a mancha não aparece tanto. No 6 a mancha não aparece. Só se chegar bem perto e olhar, você vê que tem uma camada mais compactada ali de mancha. Mas você quase não consegue observar a mancha no 6. Então a gente sempre tem que ter atenção especial nos fototipos 4. O 3 não mancha? Pode manchar. Você teve no ânima 2, né? Que você falou. Então, pode manchar também. Mas aonde a gente tem mais atenção é no 4. Então a gente sempre diz que até o 3 eu posso agredir mais. Tudo bem aqui? E aí a gente tem algumas diferenças, né, da pele. Aqui, na verdade, é uma lâmina de paciente com melasma, né? Onde a gente vê que no paciente com melasma tem um componente vascular mais presente. Então, eu tenho uma rede maior de telangiectasias, de microvasos na superfície dessa pele, nutrindo a mancha, aumentando o processo inflamatório, tá? Quando eu clareio uma mancha de melasma, é muito comum observar essa rede de telangiectasias abaixo da mancha. E eu preciso dar um jeito de reduzir esse componente vascular também para eu ter sucesso no tratamento da mancha do melasma, tá? Não é só clarear a mancha, você tem que diminuir a nutrição dela, os gatilhos, né? Você tem também, ó, uma compactação maior da epiderme dos pacientes com melasma. E você tem uma produção menor de colágeno. Você tem, como eu falei para vocês, uma característica de uma pele mais fotoenvelhecida, tá? E aí você tem um aumento da produção também de melanina. A quantidade de melanócito é a mesma, como eu falei para vocês. A minha quantidade de melanócito é muito parecida com a de qualquer um de vocês e também das pessoas com um fototipo mais alto, tá? Nesses casos, o que muda é o quanto essa célula produz de melanina, qual tipo de melanina que ela está produzindo, tá? Falei para vocês do pré-melanossomo. Aqui tem um esqueminha bem claro de como funciona. Ó, eu tenho aqui a minha vesícula vazia, meu pré-melanossomo vazio. Começa a produzir a melanina. A melanina ela é produzida, tem mais de 600 proteínas envolvidas na produção da melanina, para vocês verem o quão complexo é a produção do pigmento. Ela vai se organizando nesses tubulozinhos aqui, ó, formando essa rede, né? E aí ele vai se depositando dentro do meu pré-melanossomo, tá vendo? E aí quando esse melanossomo enche totalmente de melanina, forma isso aqui, ó, um grânulo maduro de melanina, que a gente chama de melanossomo. Então aqui é tudo pré-melanossomo, aqui é melanossomo. E para fazer essa organização dessas cadeias aqui de melanina, né, para elas ficarem tubulares ali, tudo bonitinho, tem uma proteína muito importante que é a pimel 17. A pimel 17, ela organiza essas cadeias, tá? E a pimel 17, a gente tem um ativo que se fala muito hoje, que é muito bom para a pele, que ele reduz a atividade dessa proteína, a niacinamida. Então, ela consegue reduzir essa organização da melanina dentro do pré-melanossomo, não deixando, não é que não vai deixar, mas vai reduzir a velocidade de maturação do meu melanossomo, tá? E aí é um dos alvos também que a gente tem quando a gente quer tratar mancha, ou prevenir mancha, principalmente, né? E aí, quando... Que chama? Desculpa, você falou. Pimel 17. A niacinamida. A niacinamida está super alta, agora todo mundo fala que... Eu estou usando, eles falam que é bom para fechar os poros A também. niacinamida tem várias ações. Ela é antioxidante, ela ajuda a fechar poros, ela ajuda a controlar a acne, ela é anti-inflamatória, ela reduz a melanogênese. A niacinamida é um ativo muito bom, tá? Só uma pergunta, por exemplo, tem tecnologias como o Lavian que tem diferentes, né, condutas, protocolos para um melasma epidérmico e um dérmico.
E é visível, tem características visíveis assim que a gente sabe se o melasma é epidérmico ou dérmico? Na verdade, aí você precisa ter uma luz para diagnóstico. Depois a gente vai falar sobre essa avaliação um pouquinho, tá? A gente vai falar de alguns dispositivos que você pode usar para tentar descobrir ou, né, pensar. Ah, sim, vou finalizar aqui beijando. Para tentar descobrir qual que é a profundidade da mancha. Depois a gente vai falar um pouquinho disso, tá? E aí o que acontece aqui, gente, ó. Quando esse grânulo está maduro, ele é transportado lá pelos meus dendritos do melanócito e é transferido para o queratinócito. Depois a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente. E as nossas células da pele, elas têm o que a gente chama de sistema de resposta ao estresse cutâneo, tá? Quando você agride a epiderme, o teu queratinócito ele vai reagir a essa agressão. Ele vai reagir aumentando a liberação de alguns fatores pró-inflamatórios, né? Mas principalmente por aumentar a expressão de uma proteína supressora de tumor P53. Essa proteína supressora de tumor P53, ela vai lá no teu sistema nervoso central, no teu hipotálamo, sinaliza para ele, sinalizar para a pituitária. A pituitária vai aumentar a expressão da PONC, que é um pró-hormônio. É a sigla de pró-ópio melanocortina. Tá? Olha só como é que é. Fiz um peeling da minha Usei esse, é top. inibidor de PONC. PONC Block. PONC Block, a gente vai chegar lá já. Tá top ali, Meglolite, PONC Block. Então, o que acontece? Agredir a pele, seja com radiação ultravioleta, seja com peeling, seja com laser, a pele vai reagir, os queratinócitos vão aumentar a expressão da proteína supressora de tumor P53, que ela vai lá no teu hipotálamo e sinaliza para estimular a pituitária a secretar próprio melanocortina. É um pró-hormônio, ele vai dar origem a quem? Primeiro ao ACTH, o adrenocorticotrófico, certo? Aí o ACTH vai se transformar em ACTH17, que vai se transformar em alfa-MSH. Alfa-MSH é o hormônio estimulante da melanogênese. E é esse hormônio que vai chegar lá no teu melanócito, vai se ligar no receptor exclusivo para ele lá, que é o receptor de melanocortina 1. Quando ele se liga no receptor de melanocortina 1, vai aumentar a expressão do MITF, que é o fator de transcrição da melanogênese, da microftalmia, vocês vão achar vários nomes. E o MITF aumenta a expressão do quê? Tirosinase. Aumentou a tirosinase, você vai ter oxidação da tirosina e vai fazer a cascata de síntese de melanina para defender da agressão que acabou de sofrer. Isso é bem complexo. Então, quando eu vou preparar uma pele, por exemplo, com um procedimento, e nas minhas fórmulas repositoras de barreira pós, eu sempre coloco produtos que ajudam a inibir a PONC, a própria melanocortina, para reduzir a atividade melanocítica, tá? Quando a gente fala em inibidores, eu falei para vocês lá naquela primeira etapa que eu tenho inibidores de tirosinase, inibidores de TRP1, de TRP2, tenho a niacinamida que inibe a PIMEL17, né? Aqui eu tô falando para vocês que eu tenho inibidores de PONC. Eu uso muito esse termo, é inibidor de tal coisa. Ele, quando a gente fala que é inibidor, na verdade ele não zera a atividade, ele traz para o nível basal. Ele só não deixa essa atividade ficar muito intensa, certo? Então, isso é bastante importante vocês saberem também na condução do pós-procedimento de vocês, tá? E aqui eu tenho o Neurolite, que é um desses ativos que a gente usa ele na concentração de 1,5%. Eu gosto muito de mostrar esse estudo aqui, que ele foi usado numa mancha já existente em paciente. 42 dias teve redução da mancha, 84 ela ficou bem menor. E aqui na foto a gente às vezes não evidencia tanto, né? Aí nesse mesmo artigo eles usaram o MASE, que é o Melasma Index, né? Que é um aparelho que ele mede a mancha em pixels. E aqui está no dia 0 o pixel da mancha e no dia 42 e no dia 84. Olha como reduziu realmente a mancha, né? Então o MASE, quando vocês verem essa sigla lá no artigo que usaram o MASE para medir a mancha, né? MASI, vocês têm ali já um parâmetro um pouquinho mais assertivo de que essa mancha realmente ela diminuiu, tá? E aí vocês podem usar nas fórmulas do Neurolite a 1,5%, ou como alternativa ao Neurolite, que é um inibidor de PONC, você pode usar o PONC Block, que é um outro ativo, tá?
O Neurolite e o Ponk Block, eles são feitos através do extrato de uma planta, que é o Pancratium maritium, tá? E o Ponk Block, além da Pancratium maritium, ele também tem romã, que é a Punica granatum, tá? Rica em ácido elágico. Então ela é ainda melhor do que o Neurolite. Por que eu coloco as duas opções? São os dois únicos que conseguem reduzir a atividade da Ponk. E às vezes você vai mandar manipular um produto numa farmácia, não tem um, mas tem o outro. Então vocês podem pedir para substituir. Ah, não tem Neurolite? Então coloca Ponk Block. Não tem Ponk Block? Coloca Neurolite na forma, né? Vocês podem dar essa opção. Às vezes até na própria prescrição. Você pode colocar lá, Neurolite ou Ponk Block, 1,5%. Tá? Que daí a farmácia já sabe que pode substituir. Não precisa nem voltar para você, tá? Entendido isso? O que é esse ácido elágico? O ácido elágico, ele tem ação antioxidante no nosso organismo. Ele também é clareador, tá? Ele é um dos ativos que tem na romã, na planta, lá na frutinha, né? Gente, o copo está servido. Vamos fazer uma pausinha?